Boa noite, igreja. Boa semana a todos. Estão todos bem? Tem alguém dormindo aí? Eu tô com muito sono, sério. Mas nós ainda teremos algumas pregações e vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de começar o sermão, eu vou mostrar um vídeo que meu pai pediu para mostrar para a igreja. Ele saiu daqui correndo e foi lá para o Mercadão, onde ele trabalha. Ele quer que vocês vejam como é o tipo de serviço dele, tá bom? Então o Wellington vai colocar pra gente aqui. Aí presta atenção no vídeo, só para vocês verem o que ele faz, com o que ele trabalha. Já ia dar uma briga ali, gente. Mas esse é o serviço do meu pai. Bom, ele trabalha lá no Mercadão desde os 12, 13 anos de idade, nesse mesmo serviço. Então ele já conhece todo mundo lá. É por isso que ele tem 46 anos, parece que tem 50 e pouco. Mas essa é a vida do meu pai. Para quem não me conhece, meu nome é Adiel Lineker. Eu tenho 21 anos, sou filho do irmão José Maria, filho da irmã Elisângela Maria, irmão da Adiel Maria. A minha gata em casa se chama Maria, irmãos. As minhas duas avós se chamam Maria. As minhas duas bisavós se chamam Maria. Eu realmente sou o homem das Marias. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, muito mesmo. Fazia um bom tempo que eu não participava de vigílias que duravam a noite inteira. A última vez tinha sido aqui, na igreja do Jardim dos Ipês. E tinha sido a minha primeira vez aqui também. E eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Pelo que vocês já viram, Márcio Gonzalez, Zé Maria, o André está ali, o irmão José Raimundo está ali. Todos esses 4 pregadores são os meus pregadores favoritos da igreja. Então, tudo que eu aprendi, que eu leio e estudo, foi com eles. Então, dentre esses pregadores, eu sou o mais fichinha de todos. Mas estou muito feliz mesmo. Eu, durante essa semana, procurei usar um tema, ou achar um tema específico sobre oração. Porque muitas pessoas vieram me procurar, eu também, passando por alguns momentos de dificuldades, tenho procurado algumas pessoas para me ajudar. E procurando pessoas dentro da igreja, fora da igreja, nenhuma delas me deu um conselho bíblico, me deu um conselho baseado na palavra de Deus. Todos eles diziam assim: olha, seja você mesmo, segue a sua vida, ouça mais os seus pais, ouça mais as pessoas mais velhas. E ouvir as pessoas mais velhas, ouvir os meus pais foi o melhor conselho que eu ouvi. Outros conselhos era: ignora essa pessoa, esquece ela já não tem mais jeito, não tem mais solução nenhuma para essa pessoa. E aí eu entendi que o amor, tanto dentro da igreja como fora da igreja, está se esfriando ou já se esfriou. E muitas pessoas já não estão, a melhor palavra ou a definição para dizer isso já não estão mais nem aí para com o próximo. Por que será que a lição da escola sabatina desse trimestre, dos jovens e dos adultos, está nos dizendo, ou tem como título, de ajudar aos necessitados, ajudar aqueles que precisam? Tem sido feito, ou de uma forma assim negativa, muito pouco, a ajuda para os próximos, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Muitas pessoas estão na mesma situação daquele fariseu que pergunta para Jesus: mas Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus mostra para aquele fariseu, para aquele homem da lei: o seu próximo está mais perto de você do que você imagina. Mas eu e você, nós fechamos os nossos olhos para isso e acabamos nos esquecendo das instruções que o Senhor Deus nos deu para este mundo aqui. Eu vou começar o sermão lendo um texto que está numa meditação da irmã Ellen White, que ela foi publicada no ano de 1989. O título é Orar Sempre, e está no dia 13 de janeiro. Diz assim, olha: cultivai o hábito de falar com o Salvador.
Que o vosso coração se eleve de contínuo, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. E ela termina dizendo assim: que cada respiração seja uma oração. No dia 14 de janeiro, um dia seguinte, ela escreve também sobre oração e ela diz assim: olha, as orações de um coração humilde e de um espírito contrito, Deus não desprezará. O abrir do coração ao nosso Pai Celestial, o reconhecimento da nossa inteira dependência e a expressão das nossas necessidades, a homenagem e gratidão, isso é uma oração verdadeira. Os anjos de Deus registram toda a oração fervorosa e sincera. Devemos de preferência renunciar aos prazeres egoístas, a negligenciar a comunhão com Deus. A maior pobreza, a abnegação máxima, tendo o seu beneplácito, é melhor do que as riquezas, honras, comodidade e amizade sem Deus. Devemos tomar tempo para orar. Se consentirmos em que a mente se absorta, se esqueça dos interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê tempo com a remoção dos nossos ídolos, quer sejam ouro, quer sejam casas, quer sejam terras férteis. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado, se recusassem a enveredar por qualquer caminho para o qual não pudessem rogar a bênção de Deus. Se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo orassem rogando a bênção de Deus, não de maneira indiferente, negligente ou ociosa, como o irmão Márcio pregou, mas com fervor e fé, como fez Jacó, encontrariam muitos lugares onde poderiam dizer: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Seriam tidos no céu, pelo céu, na conta de príncipes, com poder para prevalecer com Deus e com os homens. A verdadeira oração feita com fé é um poder para o pedinte. A oração, irmãos, prestem atenção nessa parte. A oração, quer feita em público, ou seja, no trem, no ônibus, na faculdade, no seu trabalho, com seus amigos, essa é a oração em público. Ou a oração feita no altar da família, você, sua esposa e seus filhos, seu esposo, seus filhos, você e seus filhos, você e seu marido, a sua família, quer feita no altar da família. E por último, quer feita em particular, coloca o homem, a mulher, na direta presença de Deus. Por meio de uma oração constante, a juventude da igreja pode atingir princípios tão firmes que as mais fortes tentações não poderão afastar da sua aliança com Deus. As maiores vitórias da igreja do Jardim dos Ipês, ou do cristão, cada um de vocês em particular, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte de oração. Amém? Amém. As maiores vitórias da igreja, irmãos, são aquelas ganhas na sala de audiência, quando eu e você nos ajoelhamos e entendemos que dependemos totalmente de Deus. Novamente, curvem suas frontes, vamos falar com Deus. Grande Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus também da igreja do Jardim dos Ipês. Obrigado porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe o Senhor penetra os nossos pensamentos. O Senhor esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Ainda a palavra não chegou à nossa boca, Senhor, e Tu já conheces toda. Com o Teu poder Tu nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós põe a Tua mão. Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. É sobremodo elevado, não conseguimos atingir. Se nós tomarmos as asas da alvorada e nos determos para os confins do mar, ainda lá a Sua mão nos guiará.
Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eles são muitos, mas nós acreditamos que mediante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados. E agora ninguém dentro da igreja ou fora da igreja é dado como um caso perdido, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por eles. Obrigado porque o Senhor nos salvou, e obrigado porque o Senhor nos deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigado porque nesse momento nós estamos começando uma nova semana e escolhemos o melhor lugar do mundo para começá-la. Por favor, Senhor Jesus, guia-nos durante essa semana, guia-nos durante essa pregação, para que tudo que nós somos falar, fazer, ver, ouvir, sentir, que seja para louvar o seu santo e poderoso nome. Senhor, Tu nos sonda e nos conhece. Agora prova-nos que conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Melhor, no versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Amém? Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, igreja do Jardim dos Ipês, brilhe também a vossa luz diante dos homens, mulheres, crianças, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Amém. No versículo 14, irmãos, quando Jesus ele diz para os discípulos e para a multidão assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus estava se referindo a um lugar, a um local específico, porque no lugar onde ele estava, na Galileia, na região de Cafarnaum, existia uma cidade que era edificada sobre os montes, e essa cidade se chamava Esfate. Poucas pessoas conhecem essa história. E essa cidade chamada Esfate, construída sobre as montanhas, quando escurecia, quando ficava à noite, de madrugada, as pessoas acendiam as suas lâmpadas e colocavam em cima no cômodo da casa para iluminar toda a casa. E aí Jesus, quando estava fazendo essa aplicação, dizendo para os discípulos, dizendo para as pessoas que eles eram a luz do mundo, ele estava se referindo a essa cidade chamada Esfate. Podemos comparar a cidade de Esfate com a igreja do Jardim dos Ipês hoje. Não se pode esconder uma igreja, não se pode esconder essa igreja, porque essa igreja está brilhando. Enquanto o mundo está vindo nessa direção, eu e você, irmãos, como desbravadores, estamos marchando na contramão do mundo. Nós estamos aqui neste mundo só de passagem, nós compreendemos isso. Nós somos a luz do mundo. No livro Serviço Cristão, na página 14, a irmã Ellen White diz que esse mundo ainda está em órbita. Esse mundo ainda faz, o planeta Terra ainda faz a rotação, porque eu e você estamos aqui, por conta da presença do povo de Deus aqui. Se fosse retirado o povo de Deus deste mundo, esse mundo seria totalmente entregue à destruição e à ruína. Este mundo ainda tem bênçãos, porque eu e você estamos aqui. O local onde você trabalha é abençoado porque você trabalha lá. O lugar onde você estuda é abençoado porque você estuda lá. A sua rua é abençoada porque a sua casa está lá. A sua igreja é abençoada porque você está aqui. E porque você um dia escolheu sair das trevas e vir ao encontro de Jesus para a sua maravilhosa luz.
Antes mesmo que a igreja do Jardim dos Ipês pecasse, Deus já tinha um plano para resgatá-la. Jesus viria e morreria no lugar dos pecadores. Somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Quando pela fé o pecador aceita esse sacrifício, a justiça de Cristo lhe é imputada e substitui a sua vida de pecador. Os resultados da salvação são as práticas do amor como frutos do Espírito. As boas novas do Evangelho dizem que não foi a igreja do Jardim dos Ipês que escolheu a Cristo. Cristo escolheu a igreja do Jardim dos Ipês e a destinou à salvação. Sabe o que é você ser destinado à salvação, irmão? Quando você nasceu, mesmo com a natureza pecaminosa, Cristo te pega e te direciona para a salvação. Pode ser que no meio da sua vida, no meio do caminho, no meio da sua caminhada cristã, você se desvie. Cristo te pega novamente e te direciona para a salvação. Você é voltado para a salvação, porque Cristo trouxe a salvação para você. Cristo é a minha e a sua salvação. Cristo tem o poder da esperança. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Já cansaram de ouvir eu falar isso, não é, irmãos? Misericórdia. Quantas vezes eu já falei isso aqui na igreja do Jardim dos Ipês? Em Cristo está contido o poder da esperança. A sua história é contada antes, durante, depois dele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele que tudo vê, é aquele que sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças. É aquele que está acima de todo o poder terrestre. No livro Grande de Conflito, na página 652, a irmã Ellen White diz assim, ó: esquecer-se-á o Senhor Deus do seu povo nesta hora de provação? E ela continua fazendo outras perguntas. Esqueceu-se Deus de Noé nos dias do mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló nos dias das cidades das planícies, Sodoma e Gomorra? Esqueceu-se Deus dos 3 heróis na fornalha ardente ou de Daniel na cova dos leões? Mas a igreja do Jardim dos Ipês diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. E aí ele responde para mim e para você assim, olha: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria e que não se compareça dele, mas eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Aquele que tocar em nós, toca na menina do olho de Deus. E aí ela continua dizendo assim, olha: ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre a sua alma e Cristo, porque Ele está acima de todo o poder terrestre. Os juízos de Deus cairão sobre todos aqueles que procuram destruir e oprimir o seu povo. Amém? Essa guerra não é nossa, irmãos. Essa guerra é de Jesus Cristo, nosso capitão, o capitão do nosso exército. E para que alguém nos vença, se nós estamos fazendo parte do exército de Cristo, para que alguém nos vença, precisa vencer o nosso capitão. E o nosso capitão, ele é invencível. Como seremos derrotados se fizermos parte do exército de Deus? Agora Cristo, ele olha para o povo no Sermão da Montanha e ele diz assim, olha: não se pode esconder a igreja do Jardim dos Ipês, porque ela está edificada sobre o monte, ela está edificada, fundada sobre a palavra de Deus, ela brilha no meio de um mundo de trevas, em meio à escuridão, a igreja do Jardim dos Ipês brilha. As promessas de Deus são como as estrelas, quanto mais escuro for a noite, mais elas brilham. A Bíblia é a revelação de Deus em Cristo Jesus, recebida, crida, lida e obedecida, é uma grande arma na transformação do caráter e o único meio seguro de cultura intelectual. Irmãos, você quer ser bem-sucedido na vida? Quer aprender português, matemática, inglês, geografia, história? Bíblia. Eu me lembro que no 3º semestre da faculdade, o meu professor olha o nome da matéria, irmãos, fonética e fonologia, ele começou a usar alguns livros para nos definir algumas passagens, alguns contos literários, ou até mesmo o uso de algumas palavras difíceis, fáceis. E ele começou a usar alguns livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, começou a usar alguns livros de Carlos Drummond de Andrade, e por último ele resolveu usar a Bíblia, e especificamente o apóstolo Paulo. E aí ele começou a mostrar que
todos os livros. Ele disse essa seguinte frase: todos os livros são baseados na Bíblia. Algumas pessoas na sala que não eram cristãos, que eram ateus, que são ateus, começaram a discordar do professor. E ele disse assim: olha, não importa a religião que você tenha, não importa se você não tenha nenhuma religião, meu amigo, todos os livros que você leu, que você lê, que você vai ler ainda, foram baseados na Bíblia. Capítulos, versículos, índice, mapas, dicionários, palavras, tudo veio dela. Aceite você ou não. O professor começou a pregar na sala, irmãos. E ele começou a ler Coríntios 13, que começa dizendo: passo a mostrar a vocês algo sobremodo excelente, porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé que pudesse transportar os montes, se eu não tiver amor, nada seria. Ainda que entregasse toda a minha fortuna para os pobres, e ainda que entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso seria aproveitado. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, o amor não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, porém, quando vier o que é perfeito, então será em parte aniquilado. Agora, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino. Agora que cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos em espelho, face a face. Mas agora conheço em parte, como também conhecerei, como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. O título desse capítulo é Amor, o dom supremo. Cristo Jesus veio a este mundo e Ele demonstrou o amor. Ele falou sobre o amor. Ele pregou o amor. Ele, através das suas ações, Ele mostrou o amor. Só que hoje em dia o que nós encontramos na igreja, infelizmente, são pregações de graça infinita, amor excelso, amor, 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 amor. E aonde fica a justiça de Deus, irmãos? Sábado passado eu estive fazendo um JA numa igreja, nessa região aqui mesmo. E quando nós terminamos o JA, um jovem chegou a mim e disse assim: olha, Adiel, eu frequentava a igreja do Itaim Paulista e eu saí da igreja. Eu só voltei para a igreja porque eu encontrei um movimento que é a minha cara. E eu quis saber que movimento era esse. Porque o que é a minha cara é isso aqui que nós estamos fazendo. Vigília, Bíblia, oração, hinos binário, canções, louvores, meditações, clube de desbravador, clube de aventureiro, JAs. Isso é a minha cara, essa é a minha identidade. E eu perguntei para ele qual era a identidade dele. E ele me respondeu que a identidade dele era chegar numa igreja ao qual ele podia chegar a um local, não uma igreja, um local onde ele podia ir da maneira que ele quisesse, da forma que ele quisesse, se vestir, ele poderia usar as palavras que ele quisesse, ele não precisaria se conter, ele não precisaria abandonar as coisas do mundo para entrar nesse local, para permanecer nesse local. E é isso que a juventude da igreja quer. Se a juventude da igreja não for convencida a ficar aqui dentro, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, irmão, diretor dos jovens, diretor do clube de desbravadores, você pode fazer chover, ele não vai ficar. Você pode fazer ensinações, você pode trazer rap do mundo para dentro da igreja, você pode mudar o seu vestuário, você pode fazer o que for, se não está aqui mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nada
segura o jovem, segura o adulto, segura a criança. Nada. Todos nós estamos aqui por algum motivo. Todos nós temos um propósito para a nossa vida. Tem algumas pessoas que já nasceram da igreja e mesmo assim, todos os dias Deus tem provado a mim e a você o quanto Ele nos ama. Mas muitas pessoas não querem abandonar os prazeres deste mundo. O coral jovem do NASP tem uma música chamada Rotina. Podem anotar o nome das músicas, irmãos. E eles começam a cantar, o hino é lindo no começo. Quando chega no coro, vem um rapaz e ele, irmãos, se nós só ouvíssemos a voz dele e ele cantasse um rap do mundo, era a mesma coisa. E ai de mim, a Gerald Lineker, se for falar isso para algum jovem aí fora, ou aqui dentro da igreja. Há 4 semanas atrás eu fui chamado de louco numa igreja. Eu não vou falar o nome dela. E o irmão disse assim, olha, enquanto eu estiver aqui nessa igreja, você nunca mais prega aqui. E foi uma guerra, irmãos, porque o irmão que me convidou falou, enquanto eu estiver aqui, ele vai voltar aqui muitas vezes. E aí os irmãos queriam brigar. Simplesmente porque eu mostrei essas 3 músicas, na verdade. Jovens, prestem bastante atenção. Como meu pai ele frisou no sermão dele, essa igreja ela não foi fundada, ela não foi criada à base de intriga de 2 pessoas que estavam disputando quem ganhava mais dinheiro. Essa igreja foi fundada mediante a palavra de Deus. Foram os jovens. Urias Smith, um dos pioneiros da nossa igreja, ele foi chamado por Deus com 12 anos de idade para ser um pioneiro dessa igreja. Sabe qual era a diferença de Urias Smith para mim e para você, irmãos? Urias Smith não tinha uma perna. Quando Urias Smith tinha 8 anos de idade, descobriram uma doença em sua perna e a única solução para que essa doença não se alastrasse pelo seu corpo inteiro era amputar a sua perna. Sabe como foi feita a cirurgia de Urias Smith, irmãos? Ele foi amputado, a sua perna foi amputada pelo seu pai, pelo seu tio e um médico qualquer da época. A única coisa que ele tinha para aliviar a dor que ele estava sentindo era segurar a mão da mãe dele. Ele foi amputado sem anestesia, sem nada. E agora, 4 anos depois, 4 aninhos depois, Deus chega para uma criança de 12 anos de idade e diz assim para ele, Urias Smith, eu preciso de você. Sabe qual foi a resposta de Urias Smith para Deus, irmãos? A mesma resposta que Jeremias deu para Deus no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 6. Ele diz assim, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Só que a desculpa de Urias Smith foi, Senhor, eu não tenho uma perna. Por que o Senhor não chama as crianças que têm 2 pernas, que correm, que pulam, para pregar a sua palavra? Logo eu, uma criança sem perna. Sabe o que Deus disse para ele, irmãos? Eu vou fazer com que você construa a primeira perna mecânica que esse mundo já viu. Se vocês pesquisarem na internet, a primeira pessoa no mundo a criar uma perna mecânica é um pioneiro da igreja adventista do 7º dia. E se prestarem maior atenção, todas as pernas mecânicas que são feitas até hoje são baseadas no protótipo de Urias Smith, que ele criou há muito tempo atrás. Simplesmente porque o protótipo dele não é daqui. Não é da terra, irmãos. O protótipo dele veio da onde? Do céu. Continuando nessa linhagem de jovens, John N. Andrews foi chamado por Deus com 11 anos de idade. Nesse mesmo ano, John Andrews deixou de estudar, irmãos, na escola. Mas John Andrews tinha um único livro na sua casa. E eu pergunto para a igreja, qual era esse livro? A Bíblia.
Quando John Andrews fez 20 anos, perguntaram assim para ele: John Andrews, é verdade que você sabe a Bíblia inteira de cor? E ele respondeu assim: olha, trazendo para nós hoje, sabe? Se eu fosse responder isso, olha, bem que eu queria, mas o Velho Testamento eu falaria a maioria. Mas se arrancassem de todas as Bíblias do mundo, de Mateus a Apocalipse, eu falaria palavra por palavra. John Andrews falava 7 idiomas. E ele foi o primeiro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a irmã Ellen White enviou John Andrews para a Suíça, ela escreveu uma carta para os irmãos de lá. E ela disse assim, estava escrito assim nessa carta: irmãos da Suíça, estou enviando para vocês o homem mais capacitado do mundo para pregar sobre a volta de Jesus. E o nome dele é John N. Andrews. Ele foi um dos presidentes da Conferência Geral da Igreja. Dedicou a sua vida para pregar a palavra de Deus. Morreu com 54 anos, irmãos. Teve 4 filhos. 2 filhos morreram por conta da peste negra, a doença da época. A sua esposa morreu de tuberculose e ele morreu com 54 anos de tuberculose também. Mas enquanto esteve vivo, fez a diferença no mundo. Sabe um outro jovem? Uma outra jovem, Ellen Harmon ou Ellen Golden White. Ela recebeu a sua primeira visão com 17 anos de idade. Eu costumo dizer que a irmã White recebeu de presente uma pedrada no nariz quando ela tinha 12 anos. O que impedia ela de aprender inglês, matemática, biologia, ciências. E a irmã Ellen White, na sociedade onde ela morava, ela é considerada uma criança, uma menina retardada, sem solução nenhuma. Muitas pessoas a desenganavam, diziam: essa mulher, ela não presta para nada. Antes de Deus chamar a irmã Ellen White, Ele chamou 2 homens. 2 homens Deus chamou. E esses 2 homens, quando ouviram o chamado de Deus, eles tremeram de medo. E agora Deus chega para uma jovem de 17 anos de idade, doente, fragilizada, e diz assim: Ellen Harmon, eu preciso de você. E ela respondeu assim para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ela é a autora com mais livros traduzidos do inglês para outras línguas. Ninguém supera a irmã Ellen White. Profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Uma mulher que foi escolhida por Deus. O último jovem para nós entrarmos no sermão nesta noite se chama Thomas Edison. Eu gosto de deixar ele por último porque ele é simplesmente incrível. Thomas Edison, na sua vida, ele registrou 2.342 patentes. Somando aquilo que ele não registrou, ele inventou mais de 4, 5 mil coisas. E entre essas coisas estava a primeira câmera cinematográfica, o fonógrafo, a primeira máquina de escrever. Mas a mais famosa de todas as invenções de Thomas Edison era a lâmpada. Quando Thomas Edison levou o projeto de lâmpada para o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, as pessoas olharam para ele e disseram assim: olha, Sr. Edison, você é um louco, um retardado, um fanático, um extremista. Ninguém nunca vai usar uma lâmpada. O que é isso, irmãos? Ninguém fica sem. Sabe qual era o texto favorito de Thomas Edison? Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele, na sua biografia, escreveu que o seu travesseiro era a Bíblia. Ele dormia com a Bíblia sobre a cabeça. A primeira coisa do dia que Thomas Edison fazia era ler a Bíblia. E a última coisa que ele fazia no seu dia era ler a Bíblia. Era isso que o motivava. Era isso que erguia dentro dele a chama da esperança. O que dava fôlego, o que dava vontade, que dava ânimo para ele para ele inventar as coisas, para ele revolucionar a época em que ele vivia, para ele fazer a diferença no mundo em que ele vivia. O que será que eu e você estamos fazendo, irmãos?
Para que as pessoas olhem para mim, para você e digam assim: olha, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Dá para se perceber pelo rosto, pelo semblante, pelas palavras, pelas músicas que ouvem, pelas palavras que fala, pelo jeito de se vestir, quem é e quem não é de Deus, irmãos. Mas a mensagem que eu trouxe para nós nessa noite é para você que está passando por algum problema e por alguma dificuldade que você considera impossível de resolver. Eu, particularmente, estou passando por muitos problemas. E tenho encontrado força dentro da palavra de Deus para seguir em frente, caminhando um degrau de cada vez. Nós vamos estudar simultaneamente 3 personagens da Bíblia, que eles, aos olhos humanos, tinham problemas insolucionáveis. Mas a solução das soluções, a solução de todos os problemas, apareceu na vida deles, assim como ele apareceu na minha e na sua também. Abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? No capítulo 4, no versículo 35 até o 41, Jesus acalma uma tempestade. Eles estão atravessando ali para outra margem e Jesus ele acalma a tempestade. E agora, terminando esse episódio, Jesus ele chega a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, que se chamava Gérgesa. O versículo 1 diz assim: olha, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros a seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Irmãos, prestem atenção nos detalhes do versículo 1. Olha que legal, está ali no telão. No versículo 1 e no versículo 2. Volta lá para mim, olha. Entre mentes. A palavra entre mentes está no singular ou no plural? No plural, não é, irmãos? Entre mentes, ou seja, Jesus estava acompanhado no barco, certo? Sim ou não? Então estava Jesus, os discípulos estavam dentro do barco. Chegaram à outra margem do mar. Pode passar agora para o versículo 2. Só que o versículo 2 diz assim: ao desembarcar, desembarcar está no singular ou no plural? Singular. Logo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ao encontro de quem? Jesus, irmãos. Um homem possesso de espírito imundo. Prestem atenção. Os discípulos estavam no barco com Jesus. E no versículo 1, Marcos já começa dizendo assim: entre mentes, morrendo de medo, eles estavam chegando a outra margem do mar. De tanto medo que os discípulos estavam, eles nem desembarcaram no barco. Só Jesus desceu, porque a fama deste homem gerazeno havia corrido por toda a Galileia, por toda a Cafarnaum, e eles estavam morrendo de medo. Agora este homem, no comentário bíblico, diz que este homem ficava nos cemitérios, e os cemitérios ficavam nos lugares mais altos da cidade. Jesus, ele desce com o barco, ele desce para a terra, terra firme. Quando ele pisa na terra, este homem vem correndo de lá de cima ao encontro de Jesus. E aí ele diz assim para Jesus: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, irmãos. No versículo 7, ele exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu.
E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Irmãos, parem por aqui. No livro Desejado de Todas as Nações, a irmã Ellen White, ela descreve uma cena quando Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, e as pessoas estavam lançando folhas de palmeiras, e elas perguntaram assim: quem é este? Quem é este que está adentrando a cidade de Jerusalém? E aí os discípulos responderam assim: olha, se você perguntar a Adão, ele dirá que é a semente que esmagará a cabeça da serpente. Se você perguntar quem é esse que está entrando montado no jumentinho para Abraão, ele dirá: é Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Se você perguntar para Jacó quem é este, ele dirá: é Siló, da tribo de Judá. Se você perguntar para o príncipe da potestade das trevas, quem é esse, ele dirá: esse é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Se você perguntasse para João Batista quem é Jesus, ele responderia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se perguntarem para a igreja do IP quem é Jesus, qual seria a nossa resposta, irmãos? Para mim, ele é a única esperança, a última esperança, a grande esperança, e nele está contido o poder da esperança. Quantos de nós lemos o livro que nós entregamos para as pessoas, irmãos? Certa vez eu fiz essa pergunta numa meditação de um clube de desbravadores. E os desbravadores têm o costume de entregar os livros, não é? Como projeto missionário. De 10 desbravadores, 2 leram o livro. Quantos de nós lemos o livro que nós entregamos para as pessoas, irmãos? Queremos evangelizar as pessoas, mas nós estamos nos esquecendo de nós mesmos, da nossa família. Do que vale você ganhar o mundo e não ganhar a sua própria família? E agora esse homem, mesmo endemoniado, ele se ajoelha e adora o Senhor Jesus Cristo. Ele respeita o Senhor. Ele sabe que ali está o Deus. Ele sabe que Deus está ali. O interessante dessa história é que Jesus manda os espíritos imundos para os porcos que estavam passando por ali. Irmãos, 2 coisas erradas que nós podemos notar. Judeus criando ou cuidando de porcos. Isso não era normal na época. Segundo, por que estavam andando com porcos em cima de um despenhadeiro? Qual a lógica disso? E agora Jesus manda os espíritos imundos para os porcos. E agora, no versículo 15 até o versículo 20, não vou ler com vocês, mas os gerazenos, o subtítulo é: os gerazenos rejeitam a Jesus. Ou seja, eles mandam Jesus embora. Olha, manda esse homem embora aqui, porque o único meio de sustento que nós tínhamos, que eram os porcos, a nossa riqueza, a nossa fortuna, ele fez a questão de acabar. A salvação veio até eles, e agora eles pegam a salvação, dobram a salvação e jogam no lixo. Quantos de nós temos feito isso hoje, irmãos? Os nossos olhos veem a salvação dia após dia, ao acordar, ao levantar, ao nos deitarmos. E nós pegamos a salvação, dobramos e jogando no lixo. Os gerazenos, eles olharam para Jesus e foram até o encontro de Jesus e disseram assim: olha, vai embora daqui. Quantos de nós hoje temos expulsado Jesus da nossa própria casa, irmãos? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Quem está sendo o primeiro lugar na sua vida, irmãos? Pessoas estão mandando embora Cristo Jesus, a salvação em pessoa. Olha, no versículo 18 diz assim, ó: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os
teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos o que, irmãos, se admiravam. O versículo 19, Jesus ordena que este homem endemoniado, que o codinome na Bíblia é Legião, pregasse primeiro para os seus, para a sua família, para as pessoas que ele amava, para as pessoas que o amavam. Primeiro para os seus, depois para os outros. Irmãos, sabem por que este homem se chamava Legião? Um próprio versículo se explica, porque eram muitos demônios. Eu andei pesquisando na internet há um tempo atrás, e uma legião de soldados romanos era de 6 a 10 mil homens. Então este homem se chamava Legião porque nele estava contido de 6 a 10 mil demônios em uma única pessoa. As correntes não poderiam segurar. Ele vivia correndo de dia e de noite pelo cemitério, e as pessoas olhavam para ele, e prestem atenção nisso. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: não há em Deus salvação para ele. Irmãos, escutem bem o que eu vou dizer agora. Ninguém, ouçam bem, ninguém é dado como um caso perdido. Jesus morreu por todos. Irmãos, o interessante é frisar que Jesus não vai nos salvar, irmãos. Ele já nos salvou. Quando nós lemos no livro de Tito, no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, eu não sei se eu reparo isso porque eu sou professor de português, irmãos, mas eu acho que vocês também reparam nisso. Todos os verbos, eles estão no pretérito imperfeito, ou no passado perfeito. Salvou, mudou, curou. Ele não vai curar, ele não vai salvar, irmãos, ele já salvou no passado. Tudo que nós vivemos agora é resultado da salvação. E quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, irmãos, não tem como nós continuarmos sendo as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas músicas, falando as mesmas palavras, chamando o nosso irmão de parça. Não tem como isso, irmãos. Os resultados da salvação são práticas de amor, como um fruto do Espírito. O primeiro personagem era este homem chamado Legião, e ele já teve o seu problema solucionado por Deus. Podemos dizer que o problema deste homem, ele precisava de uma solução imediata. Era para ontem a solução que ele precisava. Este homem se cortava, ele se batia, ele se esbofeteava, ele assustava as outras pessoas, e ele precisava de uma solução para o seu problema já. E Jesus entendeu isso. Jesus solucionou o problema daquele homem de uma maneira imediata, já, de uma hora para outra, ali, naquele momento. Mas pode ser que existam pessoas aqui nesta noite, como a irmã disse, que orou 12 anos, isso, irmã? 20 anos, misericórdia. 20 anos a irmã orou para que a sua família viesse para a igreja. Existem pessoas que oram 20, 30, 40 anos para que seu marido, seus filhos retornem à igreja. Quantos de nós temos orado pelas pessoas que um dia já estiveram aqui e agora já estão lá fora? Quantos de nós temos lembrado dos nossos amigos? Eu lembro de uma frase que o meu pai sempre me dizia, quando eu era adolescente, né? Era assim: filho, você não pode ser influenciado, você tem que ser a influência. Onde quer que você vá, as pessoas precisam conversar o seu assunto, não você o assunto delas. E eu tentava fazer isso de todas as formas, irmãos. Sabe quando saía com os meus amigos que eu não era da igreja, e eles começavam a conversar sobre algumas coisas que não tinha nada a ver com o que eu acredito? Eu tentava puxar naquele assunto algum versículo da Bíblia, e aí mudava todo o assunto. E eu, como era o único que tinha habilitação, se quiser sair do carro, vai a pé. E ninguém saía, irmãos. Tente fazer isso, principalmente se for o motorista. Eles não vão descer do carro, ninguém quer ir a pé. Coloque o hino, irmão.
Não é porque seus amigos que não são da igreja estão com você que você precisa ouvir a música dele. Coloque o hino no seu carro. Eles precisam ouvir a sua música. Agora nós vamos entrar no segundo e terceiro personagem dessa história. No versículo 21 em diante diz assim, olha: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Irmãos, olha, reparem, os gerazenos em Gerges rejeitam a Jesus, expulsam Jesus da cidade. E Jesus agora pega o barquinho dele, atravessa cerca de 10 quilômetros, e quando ele chega no outro lado, uma grande multidão o esperava. Olha o contraste que as pessoas vivem. No versículo 22 diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, prestem atenção nisso. Quando Jesus ele pega o barquinho dele e ele atravessa para o outro lado, uma grande multidão estava aguardando Jesus, certo? Podemos entender que toda aquela multidão tinha algum problema e queria depositar aos pés de Jesus para que Jesus solucionasse o problema, sim ou não? E agora, como vou mostrar para Jesus que o meu problema é maior ou de maior intensidade do que o das outras pessoas? Como eu vou fazer isso, irmãos? Eu imagino o desespero de Jairo. Eu imagino que quando os discípulos jogaram a corda no mar, Jairo nadou até lá e foi guiando o barquinho de Jesus até a praia, irmãos. E até a praia ele foi dizendo: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Minha vida está à beira do abismo. Eu só acredito que você seja a solução para o meu problema. Não tem nada que possa resolver o meu problema a não ser você. Tenho ouvido falar de você. Tenho ouvido falar das suas proezas e dos seus milagres. Acredito que só você pode solucionar o meu problema. E agora Jairo, irmãos, teria que mostrar para Jesus que o problema dele era maior do que de toda aquela multidão que estava aguardando Jesus. E ele diz assim: Senhor... Ele prostrou-se aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou: Senhor, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. O versículo 24 é o melhor de todos, pode passar. E Jesus foi com ele. Aquele grande multidão o seguir, irmãos, já é o versículo 15, tá? O versículo 25. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, o versículo 24 é só: e Jesus foi com ele. Só isso. Jesus não perguntou nada, irmãos. Jesus não reclamou. Jesus não fez nenhuma pergunta para Jairo. Jesus simplesmente foi com ele. Mas nós não podemos deixar de frisar alguns detalhes dessa história. Jairo, ele era como se fosse um diácono no templo ali em Israel, naquele local onde ele morava. Ele cuidava da doxologia da igreja. Ele era um dos grandes dentro do templo, dentro da sinagoga. E agora ele teve que se humilhar nos pés de Jesus, reconhecendo a sua total dependência dele. Será que foi difícil para Jairo fazer isso, irmãos? Sim ou não? Imagine os outros olhando para Jairo e dizendo assim: olha, não é esse um mestre da lei? Não é esse um dos importantes do templo? Está se ajoelhando aos pés de um rabi qualquer? Irmãos, no livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz que os escribas, os fariseus, os saduceus, eles compreendiam as mensagens de Jesus melhor do que o povo. Só que eles não aceitavam, não colocavam em prática nas suas próprias vidas. Irmãos, prestem atenção. Quantos de nós ouvimos mensagens sábado, domingo, quarta-feira, semana de oração, vigílias, e não colocamos a palavra de Deus em prática? E aí vem alguém de lá do mundo, ouviu a primeira mensagem, ouviu uma música que seja na TV Novo Tempo, e vem para a igreja, irmãos, e aí eu e você não acreditamos na conversão dessa pessoa. O que eu costumo dizer nas igrejas é que hoje algumas pessoas têm se preocupado apenas em batizar as pessoas. Mas quantas pessoas depois de 6 meses de batismo ainda estão aqui na igreja? O que você mais vê na igreja hoje, irmãos,
nas semanas de oração jovem, os pregadores assim, olha, irmão, vem aqui, chega mais perto. O jovem, não, irmão, é minha primeira vez na igreja, irmão, vem aqui que eu quero orar por você, eu quero batizar você hoje. Se a pessoa dizer assim, olha, eu quero ser batizado no primeiro dia na igreja, irmão, já coloca a roupa batismal e vai. E depois? Na igreja de Cidade Tiradentes, irmãos, no ano de 2016, batizaram uma senhora que ela tinha muitas dificuldades de andar. Muitas mesmo. Tinha que carregar essa mulher, literalmente. E ela tomou um estudo bíblico, o pastor ia visitar ela, os anciãos, todos os anciãos iam na casa dela. Sabe, o clube de desbravador foi lá cantar, foi lá pregar, foi uma coisa linda. Aí ela se batizou, irmãos. Ela se batizou. Depois ela mandou um áudio no grupo da igreja dizendo assim, olha, irmãos, ninguém vai vir me buscar para ir na igreja hoje? Quando estavam querendo que eu me batizasse, todos os dias tinha alguém aqui na minha casa. E agora que eu me batizei, ninguém vem mais aqui me buscar para ir para a igreja. Ela não podia andar, irmãos. Se ela pudesse, ela já estaria na igreja. Compreenderam? Os valores estão sendo invertidos dentro da igreja. Pessoas não estão ficando aqui pela palavra de Deus. Estão vindo pelo show, pelo espetáculo, pelos apelos, assim. Pelo falso reavivamento, digamos assim. Momentâneo. E agora Jesus vai com Jairo. No comentário bíblico melhor, no livro Desejado das Nações, e nessa meditação, minha consagração hoje, tem um capítulo chamado O Toque da Fé. E aí, diz que Jesus ele estava caminhando e a distância do mar, do lugar onde ele desembarcou até a casa de Jairo era muito grande, mas tinha alguns atalhos onde Jesus poderia chegar mais rápido. Mas Jesus foi pelo caminho mais longo. Por que Jesus fez isso, irmãos? A filha de Jairo estava morrendo. Jairo precisava de Jesus para ontem. O problema dele precisaria ser solucionado de uma forma muito rápida. A filha dele estava morrendo, ela não tinha morrido ainda. E agora Jesus, em vez de ir nessa linha, ele vai por outro caminho. Como entender isso, irmã? Me explica. Eu imagino o desespero de Jairo agora como um pai que está próximo de perder o seu filho, a sua filha no caso, o ser que ele mais ama no mundo. Eu imagino que Jesus estava caminhando calmamente e Jairo estava lá na porta da igreja. Senhor Jesus, por favor, anda um pouco mais rápido, a minha filha vai morrer. Se o Senhor não correr, se o Senhor não pular, se o Senhor não andar um pouco mais rápido, eu vou perder o meu dom precioso, eu vou perder o meu tesouro, eu vou perder o que eu tenho de melhor. E Jesus andava calmamente. Imagine o desespero de Jairo, irmãos, vocês que são pais, que são mães. Você tem a solução para o problema do seu filho, e agora essa solução veio até você. Você fala com essa solução, e agora essa solução vai devagar, vagarosamente, e você desesperado, irmão, sua filha está morrendo, seu filho está morrendo. O que fazer? Para piorar a história de Jairo, no meio da história dele aparece uma outra mulher. E no versículo 25 diz assim, olha: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito se parecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Para por aqui, irmãos, no versículo 28. Essa mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Em algumas bíblias fala fluxo de sangue, mas trazendo para nós hoje, essa mulher sofria de uma menstruação por 12 anos, todos os dias. Misericórdia, irmãos. Imagine o humor dessa mulher. A TPM contínua, 12 anos de TPM. Meu Deus do céu. Sabe o que é pior, irmãos? Que essa mulher, ela vivia
de uma forma escura, obscura em sua vida. Porque a mulher, quando ela estava passando por esse ciclo naquela época, ela era considerada uma impureza, impuro. Ninguém poderia lhe tocar. Ninguém poderia sequer conversar com essa mulher, irmã. Ninguém poderia chegar, se aproximar dela. Ninguém poderia abraçá-la. Ninguém poderia beijá-la. E essa mulher se encontrava agora assim, olha, eu não faço diferença na vida de ninguém. Se eu viver, bem. Se eu morrer, bem também. Ela gastou toda a sua fortuna com os melhores médicos daquela época. E ninguém pôde solucionar o seu problema. No livro Desejar Todas as Nações, irmãos, eu li essa semana. Eu acho que eu vou chorar. Essa mulher, a irmã White disse que ela estava perdendo muito sangue mesmo. E ela estava caminhando vagarosamente, com muitas dificuldades, até o encontro de Jesus. Essa mulher primeiro foi procurar Jesus em Cafarnaum, e Jesus, quando ela chegou lá, fazia um dia que Jesus já tinha saído de lá. Depois ela ouviu falar que Jesus estava na casa de Levi e Mateus. E agora Jesus sai da casa de Mateus, irmãos. E ela chega algumas horas atrasada. E agora ela ouve que Jesus estaria passando novamente por aquele lugar. E ela pensou consigo própria: essa é a minha última chance. Quantos de nós encontramos ou conhecemos pessoas aí fora que estão achando que vivem a última chance? E dizem assim, olha, pensam consigo mesmos: olha, se eu não conseguir nessa, eu tiro a minha própria vida. Se eu não conseguir nessa, eu desisto de tudo. Essa mulher estava vivendo assim, irmãos. E agora Jesus, irmãos, chegou a esta mulher da mesma forma que ele chegou a mim e a você. Por que será que Jesus deu aquela volta mais longa, irmãos? Era mais próximo daquela mulher encontrar ele. E agora Jesus está passando, e diz o texto que uma grande multidão o afluía, o seguia, o comprimia, o empurrava, o puxava. E agora essa mulher, irmãos, ela não puxou Jesus. Compreendam isso, irmãos. Ela não puxou Jesus. Ela não gritou o nome de Jesus. Ela não empurrou Jesus. Ela simplesmente o que, irmãos? Tocou Jesus. Na verdade, ela não tocou em Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus. O capítulo desse episódio na Bíblia, no livro Desejar Todas as Nações, é o toque da fé. E ao tocar em Jesus, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Igreja do Jardim dos Ipês, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, algumas características desse episódio é que a mulher tocou na veste de Jesus. E diz a história que Jesus usava por debaixo de toda a sua veste um pano, uma roupa azul. E essa roupa azul era uma roupa que só os rabinos usavam, só os mestres usavam. Só pessoas de suma importância naquela época usavam esse tipo de roupa, dessa cor ainda. Jesus provavelmente deve ter ganhado essa roupa de alguém rico naquela época, porque Jesus não tinha dinheiro para comprar, irmãos. Só que essa veste azul, ela tem um significado impressionante para mim e para você na Bíblia. Quando nós pegamos no livro de Êxodo, nas tábuas dos 10 mandamentos, Deus, quando escreve os 10 mandamentos, ou manda Moisés escrever os 10 mandamentos, ele diz assim, olha: das tábuas desta pedra escreverei ou colocarei os meus mandamentos. Que pedra era essa? Alguém sabe o nome? Alguém lembra o nome?
safira. As tábuas dos 10 mandamentos eram de uma pedra específica, não era qualquer pedra. Era a pedra de safira. E qual era a cor da pedra de safira? Azul. Quando essa mulher toca em Jesus, Jesus responde assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus, quando curava uma pessoa, ele curava nas 3 ênfases: mental, física e espiritual. Quando essa mulher tocou na veste azul de Jesus, e ao mesmo tempo ele quis dizer assim: filha, os seus pecados estão perdoados, mediante a lei e perante a graça eu perdoo o seu pecado. Eu te dou uma nova vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você sofreu 12 anos, foi? Você ficou 13 anos neste mundo aí fora. Você já foi da igreja, ficou 40 anos lá fora do mundo. Quando você volta, Jesus diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Cristo Jesus vem até mim e até você com a solução do meu e do seu problema. Só que a história principal não é da mulher do fluxo de sangue, é de quem, irmãos? Jairo. E onde está Jairo nessa história, irmãos? Me expliquem. Para piorar a situação de Jairo, aparece essa mulher no meio do caminho. Jesus já foi pelo caminho mais longo, e agora no meio do caminho longo aparece uma outra pessoa para atrapalhar a vida de Jairo. Eu imagino que Jairo deve ter dito: Senhor, esquece essa mulher aí, já deu, vamos correndo atrás da minha filha. Até que chega um homem até Jairo e diz assim: Jairo, por que você ainda incomoda o mestre? A sua filha já morreu. E agora eu quero que todos vocês leiam o versículo 36, que é a resposta de Jesus para o meu e para o seu problema, para todos os nossos problemas. O versículo 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Igreja do Jardim dos Ipês, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um grande alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandaram sair a todos, entrou onde a menina estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha quantos anos, irmãos? 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Não temas, crê somente. Irmãos, não importa qual é o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Você não sabe qual é o meu problema. Mas a resposta de Jesus é a mesma para o meu e para o seu problema. Não temas, crê somente. Ele é a solução para os nossos problemas. No livro Desejar de Todas as Nações, na página 352, a irmã Ellen White diz assim: olha, os cristãos têm de lutar contra forças sobrenaturais, mas é lhes assegurar o sobrenatural auxílio. Todos os corpos celestes se acham dentro desse exército. O Espírito Santo desce como comandante do exército do Senhor. Vai à frente dos cristãos em todas as batalhas. Ninguém pode derrotá-los. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor daqueles que buscam a Deus em contrição. Deus tem planos para nós, e são planos de paz, planos de amor, planos de bênção, planos de esperança. O último texto que eu vou ler para vocês, irmãos, está na página 99 do livro Caminho a Cristo. Diz assim, ó. Olha, achou o texto. É aquele texto ali mesmo, irmãos, olha lá. Tem de contender contra forças sobrenaturais, mas é lhes assegurar o sobrenatural auxílio. Tirou? Tudo bem, vai lá para a página 99 do Caminho a Cristo, vamos lá. Esse texto eu faço questão de todos lerem.
página 99, do livro Caminho a Cristo. Dá para pesquisar por palavra? Coloque assim, que o nosso interior... é esse mesmo, irmão. Benção demais. É esse mesmo. Vamos lá. Diz assim, olha, que o nosso... Eu tentei decorar esse texto, mas eu decorei só a metade, irmãos. Então, melhor eu leio com vocês. Que o nosso coração se abra e se eleve, para que Deus possa proporcionar-se ou propiciar-nos um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos manter-nos tão perto de Deus que em cada provação inesperada, os nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O seu coração cheio de amor se enternece com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Coisa alguma é grande demais para que Ele não possa suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que de alguma forma, preste atenção agora, irmãos, nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele não note. Nenhum capítulo, não há um só capítulo da nossa vida, irmãos, da nossa existência, que seja demasiado escuro para que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que Deus não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá vir ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possamos ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos nossos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhe desperte o imediato interesse. O Senhor sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. A última frase, irmãos, olha, é a mais linda de todas. A relação entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado o seu Filho amado. Quando você se ajoelha e faz uma oração a Deus, é como se só tivesse a sua oração pelo universo inteiro. Ele ouve a sua oração individualmente e resolve o seu problema individualmente. Irmãos, novamente eu vou dizer, não sei o que você está passando. Eu não faço ideia da situação da igreja do Jardim dos Ifis. Mas eu sei de uma coisa. Não importa o que seja, Jesus é a solução para esse problema. Assim como Ele é a solução para todos os outros problemas. Jesus Cristo, Ele é incrível, irmãos. Deus, Ele é amor. Sua natureza e sua lei são amor. Assim sempre foi e assim sempre será. O alto e sublime que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, Ele não muda. Em Cristo não há mudança nem sombra de variação. Toda manifestação do poder criador é uma demonstração do imutável amor de Deus. A soberania de Deus compreende uma plenitude de bênção a todos os seres criados. Diz o salmista Davi: forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurada a igreja do Jardim dos Ifis. Andará o Senhor à luz da tua face. Em teu nome se alegrarão, e na tua justiça se exaltará. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e o Santo de Israel, nosso Criador. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde quando se iniciou no céu, até o fim da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. Porque o sol que ilumina a terra e embeleza toda a natureza, a solene e esplendorosa radiação da lua, os esplendores do firmamento salpicados de brilhantes estrelas, a criação e as suas riquezas, como as árvores altaneiras, os arbustos, as flores, as plantas, o grão tremulante, o céu azul, a terra verde, a mudança do dia para a noite
e a renovação das estações, tudo fala à igreja do Jardim dos Ipês, o amor do seu Criador por ela. Irmãos, que Deus abençoe você. Que você possa entender que Cristo é a solução para o seu problema, seja qual for ele. Talvez você esteja aqui sofrendo por 12 anos, assim como aquela mulher sofria. O significado de 12 anos daquela mulher de sofrimento e os 12 anos da menina é o seguinte, irmãos. Da mesma forma que Deus pode restaurar uma vida velha, de costumes velhos, de vícios, Ele também pode restaurar uma nova vida. Da mesma forma que Ele pode tirar pessoas de lá do mundo e trazer para aqui, daqui de dentro, Ele pode restaurar novos pregadores através da sua palavra. Esse é o meu desejo e a minha oração, irmãos. Que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e que Cristo, e que a palavra de Cristo habite ricamente os nossos corações. Esse é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e um socorro bem presente em todas as tribulações. Portanto, não temeremos, Senhor. Por favor, Senhor, obrigado por ter deixado na Bíblia histórias como essa de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, histórias como o jovem lá, Legião, em que eles precisavam de uma solução para o seu problema de uma forma imediata. E o Senhor solucionou o problema deles. Pode ser que existem pessoas aqui nesta noite, Senhor, nessa madrugada, que estão orando há 5, 10, 15, 20 anos pelo mesmo propósito e ainda não obtiveram a resposta. Mas nós compreendemos que a sua sabedoria é algo inexplicável aos nossos pensamentos. Como pode seres finitos, limitados como nós, explicarmos um Deus tão poderoso como o Senhor? E, Senhor, nós compreendemos que o Senhor quer o melhor para nós. Então, Senhor, responda as nossas orações não da forma que nós queremos, mas de acordo com a sua vontade. Amém. Senhor, existem pessoas que precisam de soluções imediatas e de outras pessoas que podem esperar um pouquinho mais. O Senhor sabe melhor do que ninguém. Ajude-nos a entender a sua sabedoria e a aceitar que o Senhor nos ama e cuida de quem ama. Que o Senhor possa, por favor, permanecer conosco nesta vigília. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana na sua santa companhia. Ela é uma semana desconhecida para nós, mas para o Senhor não. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Abençoe a igreja do Jardim dos Ipês, Senhor, que existam mais vigílias como essa. Abençoe a liderança dessa igreja, o pastor da igreja, os anciãos da igreja, os jovens, as crianças, os idosos, todas as pessoas, Senhor. Individualmente, que possam compreender que a sua voz está nos chamando e que nós possamos, no meio dessa oração, nos desvincular deste mundo e ir ao encontro da sua voz e ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Senhor, nosso único pedido é: perdoe os nossos pecados. São muitos, mas nós acreditamos que o Senhor lança-os no mais profundo abismo do mar. E o Senhor perdoa os nossos pecados. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém.